Qual que é a punição por violar os direitos autorais de alguém? Agora vem a parte que eu gosto. Essa parte eu gosto muito. Então, o direito autoral, ele é um tipo de direito que tem umas características bem legais, assim. Primeira coisa, pastilha Strepsils para não ficar tossindo aqui para vocês, tá? Primeira coisa, o direito autoral ele é declaratório e não atributivo. Pô, Rudinei, que bosta juridiqueza é essa? Vamos lá. Atributivo é quando você tem que pedir para alguém reconhecer o teu direito. Então, por exemplo, registro de marca é atributivo. Você cria uma marca na sua cabeça lá, aí você vai lá no NPI, que é o órgão designado por lei para dizer quem pode e quem não pode ter marca, tá? Aí você vai submeter o teu pedido para o NPI vai analisar. Se você atender a todos os requisitos que a lei exige, ele vai te conceder um direito temporário por 10 anos, renováveis indefinidamente de 10 em 10. Isso é a marca, atributivo. O direito autoral ele é declaratório. Então, assim, o Matheus diz que foi ele que fez a ilustração da espiga de milho com as rodas de trator e o cara lá em cima, tá? Na gabinezinha. Uhum. Na verdade, não foi ele, fui eu. Aí, se ele se declarou autor, ele gerou uma prova de anterioridade, é isso que todo registro de direito autoral é, na verdade, uma prova de anterioridade. Acostume-se com esse termo. Termo chato? É, mas é assim, tá? Não sei o que faço as regras. Se o Rudinei, que supostamente criou essa ilustração na cabeça dele por enquanto, mas depois vou correr para fazer, se o Rudinei não tiver como provar que foi ele que fez a ilustração, e outra, se o Matheus fizer a versão dele dessa ideia, tá? A dele é a dele, a minha é a minha. Mas o primeiro que tiver uma prova de anterioridade válida será reconhecido pela lei como autor, seja ou não seja. É irrelevante quem realmente fez. Não existe como periciar e saber se foi o Rudinei que desenhou, se foi o Matheus que desenhou, se o Rudinei usou o Corel ou usou o Illustrator, se o Rudinei usou uma inteligência artificial ou se o Rudinei fez num pedaço de papel de pão com lápis colorido. Não existe isso. Existe o seguinte: um deles gerou uma prova de anterioridade que tem as características que a lei exige. Beleza. O outro também. Tá? Vamos supor que o outro também. Qual que vale? O que for mais antigo. Um gerou e o outro não tem nada. O que gerou é o autor. Não interessa. O resto não interessa. Eu já tive casos, por exemplo, em que de infoproduto. O infoprodutor não registrou o curso dele, não registrou as aulas do curso e tal. Um afiliado dele foi lá, pegou o curso dele, registrou em seu nome e botou para vender numa outra plataforma. Ele era do Eduz, o cara botou no Hotmart. Aí o cara veio lá, cheio de pedra. Não, porque não sei o que vocês têm que ver, porque não sei o que tem isso. Não. Inclusive, eu sou proibido por lei de analisar o mérito do direito autoral. Por quê? Porque ele é declaratório. A partir do momento que a pessoa se declara autor, ela assume toda a responsabilidade civil e criminal sobre o que está declarando. Tá? E aí vamos falar agora das punições. O direito autoral ele tem outra característica legal, que é a seguinte: ele tem duas figuras. Ele tem o autor e o titular. Nos Estados Unidos eles falam muito de copyright, que é o direito da cópia. Que é o quê? É o titular. A legislação americana é muito focada no titular. Então vamos fazer um exemplo aqui. O Matheus me contratou para fazer um desenho para ele. Eu sou o autor. Quem é o titular? O Matheus que me pagou pelo trabalho. Vou fazer assim, que daí fica na posição certa da câmera, né? O Matheus me pagou pelo trabalho, tá? Agora, se dá um problema de direito autoral, eu tenho dois crimes. Tem a violação dos direitos morais do autor, sou eu aqui, ó, eu que criei, e a violação dos direitos patrimoniais do titular, que é o Matheus. O Matheus, que são dois crimes diferentes, você pode ser processado por duas pessoas diferentes e as indenizações são diferentes. Para o autor, é a coisa mais fácil do mundo. É só provar que houve o uso não autorizado da obra. Ele tem direito imediatamente, garantido por súmula do STJ, de 10 a 20 mil reais de indenização por violação. Já o Matheus, que é o Matheus aqui, isso, Matheus, ele é o titular.
ele vai processar o cara por violação dos direitos patrimoniais, que é a exploração comercial. Então, o Matheus tem que gerar prova de que o cara que copiou ganhou dinheiro com isso. E aí, baseado no quanto ele ganhou de dinheiro, vai ser calculada a indenização. Então, vamos lá. Indenização normal padrão. De 10 a 20 mil para o autor, por violação de dano moral, mais 5% sobre o faturamento bruto com a obra para o Matheus, que é o titular. Eu estou com um caso de um cliente nosso que está processando a Stone Pagamentos, tá? Tudo que eu estou falando aqui, por isso eu estou falando o nome da empresa, Stone Pagamentos, está sendo processada por um designer chamado Ricardo Martins. A Stone já foi condenada em primeira, segunda e terceira instância. Atualmente, a indenização já está em uns 250, 260 mil. Tá? Por quê? Porque os 5%, que na verdade virou 6%, porque a Stone recorreu, o desembargador aumentou o percentual. 5% é o piso. Tá? Eles reclamaram, o desembargador ficou tão puto da cara que foi lá e aumentou a indenização de 5% para 6%. Tá? Isso está lá no STJ, é só pesquisar lá. Stone Pagamentos, Ricardo Martins, ou procura no LinkedIn lá, Ricardo Martins, que ele mesmo publica lá, cada vez que a Stone é condenada, ele publica a sentença lá. Como eles, no caso ali, eles foram processados justamente por uma diagramação que eles copiaram, daquele comprovantezinho da maquininha. O Ricardo, ele é designer, então ele é designer e ele é professor de design em uma universidade dos Estados Unidos. Então o que ele fez? Ele não gostava, ele ficava incomodado com o jeito que eram os comprovantezinhos aqui das maquininhas. Ele dizia, pô, Rudinei, é uma confusão isso aqui, uma informação bagunçada, tu nunca sabe onde estão as coisas, quando tu precisa de uma informação, saber que data foi, para quem que tu pagou, não sei o que, nunca acha, é o inferno. Aí o que ele fez? Ele pegou um comprovantezinho da Cielo, como exemplo, e fez como deveria ser a versão dele. Tá? Essa versão dele é uma diagramação que ele fez. Isso para os alunos dele. Registrou na nossa plataforma e depois publicou no LinkedIn dele. Aí foi um esperto com meio neurônio lá da Stone e achou aquilo muito legal e copiou. E passaram a usar nas maquininhas. Com a diagramação que o Ricardo criou, o comprovante era muito mais claro e ocupava menos papel. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma perícia e descobriram que a Estônia economizou 2 milhões, cento e pouco lá em papel. Aí, o que acontece? Indenização sobre o benefício auferido. Ou seja, sobre os 2 milhões e pouco, era 5%, aumentou para 6%. Mais os 20 mil, porque o Ricardo ele é o autor e também o titular, porque ele não fez nem para um cliente isso e nem vendeu. Tá? Então, é dele tudo. Então, ele vai ganhar 20 mil do dano moral e mais 200 e vai se quebrando lá pelo dano material. Então o Ótimo problema é esse, exemplo. né? É ter que pagar muita grana.